Agora, Segré, você votou hoje, né? Eu quero entender, você confia nesse sistema argentino? Ele é mais seguro que o do Brasil? Eu queria que você pudesse fazer algum tipo de comparação, assim, o que você sente votando num sistema em cédula? Não, para mim, sente um atraso, né? Porque é muito arcaico, é como escrever na louça. Ninguém mais faz isso, é uma questão de muito tempo, tradicional. Para mim, o sistema mais seguro é o paraguaio, ou das primárias argentinas, que era uma urna eletrônica com voto impresso. Isso, para mim, deixa todo mundo tranquilo, tira a possibilidade de qualquer pessoa reclamando, me parece a melhor. É uma metodologia que usa a Argentina, mas em determinadas eleições. Para essas presidenciais, continua sendo o voto impresso. Aí estou colocando, aí dá para ver como funciona. Tem que colocar aí o envelope, dentro do envelope tem uma ou a outra boleta. Temos aí as duas boletas, se você quiser, Paulinho, para mostrar à audiência como funciona. Está aí, eu mandei para Felipe, a possibilidade de colocar aí ao ar. Aí você vê que você escolhe uma ou outra. Tem aquele quarto escuro que mencionava Marcelo Favalli, que não é um quarto escuro, é apenas um biombo em que tem a opção das boletas. Quando são as primárias, tem boleta para todo mundo, para todo lugar, de todos os partidos. Você passa 30 minutos se quiser olhar cada uma. Nesse caso em particular, é uma ou a outra, fica no meio, rápido, demora 30 segundos e vai embora. Senhores, nós estamos com um time aqui de primeira, eles querem fazer perguntas para vocês. Eu vou começar pelo Renato Batista. São duas perguntas rápidas. A primeira é que a gente falou sobre a obrigatoriedade do voto na Argentina. Aqui no Brasil o voto é obrigatório, mas se você não vota, basta que você vá na sua zona eleitoral e pague uma multa de R$2. Como é que é na Argentina? A segunda pergunta é sobre os outros candidatos. No caso, acho que a Miriam, que é uma candidata mais à esquerda, e do Juan Schiavetto, que seria ali um candidato peronista. Como é que foi a atuação deles no segundo turno? Eles apenas declararam voto? Eles fizeram campanha? Como é que foi a atuação desses dois? Marcelo, quer que eu responda? Claro, claro, porque além de você conhecer na teoria, você conhece na prática, né? É verdade. Bom, vamos lá. Vou começar pelo final. A questão do Schiaretti, esse é o peronista raiz, é o peronista de verdade. O Massa é um camaleão da política. Ele já foi liberal nos seus começos políticos, depois foi migrando, foi opositor a Cristina, agora é o Delfim de Cristina. Ele vai tendo aqueles valores confusos de alguns políticos, mas está disputando a presidência. Schiaretti mencionou que liberava qualquer pessoa, mas ele não quer o Massa. Ele não disse que ia votar no Milei, mas criticou muito o Massa. Já a esquerda não tem como criticar, como apoiar o Milei. Eu acredito que seria um problema muito sério para qualquer um da esquerda dizer que vai votar no liberal. Isso seria terrível. Então, não, ele apoia ao Massa, mas é muito pouco, 2,7% da Miriam, e Schiaretti, que é de Córdoba, é o governador de Córdoba, ele tem uns 7%. Aí sim pode pesar um pouco mais, mas eu imagino que uma grande parte deles vai dividir, uma parte Massa pela representatividade peronista e aquele peronista que não gosta do peronismo kirchnerista, mas a esquerda muito provavelmente vote no Milei. Eu não lembro a primeira parte da tua pergunta, me desculpa. Sobre a obrigatoriedade do voto, qual é o tipo de sanção? É obrigatório sim, mas funciona como no Brasil. Se alguém da Argentina não votar, paga 50 centavos de real e não tem problema nenhum. Então, não há motivação. A única motivação é a participação democrática mesmo. Muito bem. Senhores, são 6h02. Eu estou com o Marcelo Favalli e o nosso Gustavo Segré, direto da Argentina. Cobertura especial aqui do jornalismo da Jovem Pan News nesse segundo turno histórico das eleições argentinas. E agora, né, Favalli, ao que tudo indica, são as boletas que vão falar, né? Exatamente, aqui ó, fechou o portão. Ele só abre para quem eventualmente está dentro do colégio eleitoral e quer sair. Ninguém mais entra. E aí, a Justiça Eleitoral aqui, né, a organização eleitoral, deu 6 horas em ponto, acabaram de divulgar.
votaram 76% dos eleitores inscritos. Claro, ainda pode ter uma regulada esse número aí, porque ele saiu exatamente no minuto seguinte depois do encerramento das urnas. Ele pode ter ainda um ajuste esse número, mas estamos falando aí de 24% de abstenção. No primeiro turno, a abstenção foi de 26%. Claro, uma diferença de 2 pontos percentuais, mas nesse caso aqui ele passa a ser irrisório. Ou seja, Javier Milei e Sérgio Massa vão ter que disputar aí esses 76% que vieram. Então a gente tem uma forte abstenção. Com todos os analistas com quem eu conversei antes do primeiro turno, depois do primeiro turno, falavam, olha, a abstenção é um fator preponderante, é muito importante. Agora a gente não sabe quem não veio votar. Era o mais jovem que estava inclinado a votar no Milei? Era o mais idoso que preferia a Patrícia Burit, mas a Burit não foi para o segundo turno, declarou apoio ao Milei. Estes idosos vieram votar? Se vieram votar, foram para o Javier Milei. O Sérgio Massa, pelo peronismo, conseguiu mobilizar os sindicatos, os seus operários, as pessoas vieram votar. A gente tem aqui, não chega a ser uma abstenção recorde, mas é um número muito importante. Eu estou falando da Argentina, não é porque o Segredo está me ouvindo, todo o meu respeito e admiração à pátria argentina, mas a gente sabe historicamente que estamos falando de um povo e um eleitor muito politizado, em comparação com outros países da América Latina, do entorno ali do Mercosul. Então, 24% dos eleitores que não vieram votar é uma sinalização importante. Pode ser aqui um silêncio de protesto, uma classe eleitoral que diz, olha, eu não quero, um grupo de eleitores, não quero nem Massa, nem Milei, não confio mais nesse governo, então não vou votar. Aqui são dados que a gente precisa levar aí para a roda de análise. Eu já vou passar essa tua informação, Favalli, para o Segré, buscando entender, Segré, quem que se beneficia, na tua visão, com esses números que o Favalli trouxe agora. Depende de quem não for votar. O fato de ter ido votar mais gente que nas primárias, quando amanhã é feriado nacional, já é um bom indicador. E, em termos gerais, acompanha a abstenção de outras eleições anteriores. Então, não é uma questão que surpreenda. Eu diria que me surpreende gratamente que pelo menos 2% a mais dos que votaram no primeiro turno votaram mesmo com o feriado de amanhã. Isso é um bom indicador. Agora, dentro desse pessoal que não foi votar, a dúvida é, não foi votar na província de Buenos Aires, que preponderantemente é o governo que tem a preferência eleitoral, é na cidade de Buenos Aires, eu fui votar e levei a minha mãe também para votar. E observei muita gente de idade votando. A partir dos 70 anos, o voto é optativo, não é obrigatório. E mesmo assim, tinha muita gente maior aos 70 anos que escolheram ir e participavam. E era interessante ver como filhos, como eu, levávamos as nossas mães e nossos pais, ajudando inclusive a andar, porque eles queriam manifestar a sua preferência eleitoral. Agora, nós sabemos, porque não temos ainda a informação de quem não foi votar. Se foi a mesma pessoa que não votou no primeiro turno, então o trabalho dos eleitores do Milei será maior, porque ele tem que recuperar esse 1.800.000 que o Massa tirou na frente no primeiro turno.